Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Sara, eu queria muito começar este programa de uma forma ligeira, calma e bem disposta, mas estou tão cansada, é tanto trabalho que acho que vou ter um esgotamento. Olá, Sónia. Não me pareces muito bem? Não. Mas sabes que eu ouço tantas pessoas a dizer o mesmo. Tem que haver uma maneira de contornar uma situação destas. E é sobre isto que hoje vamos conversar no nosso programa Mulheres de Esperança. Fica aqui connosco, ouvinte, que voltamos logo a seguir esta música. Canta que a tristeza ela vai embora, mas chora quando tiver de ser. Sorri para quem amas, fala sem demora. Talvez hoje nem mais os irás ver. Respira tranquilo, respira no ritmo. Há coisas que não dá para perceber, não, oh não, não, não. Mas eu sei que tudo irá ficar bem. Basta apenas confiar. Confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, manos, vamos confiar. Oi, 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 oi. Inspira a alegria, expira a tristeza, sorri para o dia a dia e podes ter a certeza que o sol brilha para quem confia. Respira no ritmo tranquilo com estilo, confia naquilo que te digo. Amanhã será diferente. Agora abre a tua mente e sente o que o meu povo sente. Oi. Confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, mas vamos confiar. Oi, 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 confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, manos, vamos confiar. Confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Dizias tu, Sónia, quando começámos o nosso tempo hoje, que achavas que ias ter um esgotamento. Fiquei a pensar nesta palavra e ocorreu-me que alguma coisa que se esgota é porque acaba, não é? Tal e qual, e é assim que me sinto nestes últimos dias. Parece que não tenho muito mais para dar. Sabes que isso tem um nome em linguagem clínica. Parece estar a começar com alguns sintomas de burnout. E essa palavra traduzida é exatamente o quê? Traduzindo do inglês, burn quer dizer queimar e out, alguma coisa que é exterior.
Chegaste lá? Chego, claro. Se queimou, acabou. Pois, em princípio, dá para rir, mas é uma situação muito grave. Aqui os terapeutas deram o nome de síndrome de burnout. Traduzido em linguagem comum, é o estado de exaustão extrema, stress, esgotamento físico, resultantes de situações de trabalho desgastante que exigem muita competitividade e responsabilidade. Assim entende-se bem o que é. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em pessoas que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, entre outros. A síndrome de burnout também pode acontecer quando o profissional tem objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa pode achar não ter capacidade suficiente para os cumprir. E já agora diz aí quais são os sintomas. São vários, mas eles devem ser detectados especialmente por profissionais de saúde competentes. Por exemplo, o cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite e no sono, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negativismo constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga, tensão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Estou mais descansada que não tenho a maior parte deles. Possivelmente, se tirar umas férias, este cansaço desaparece. Vai ajudar muito, Sónia, mas já que dissemos que este é um problema que está a afetar muitas pessoas, resolvemos entrevistar uma mulher que sofreu mesmo esta síndrome do burnout e ouvir como ela venceu esta crise na sua vida. Mulheres de Esperança. Temos connosco a Lara Prazeres, uma mulher jovem, mãe de 2 filhos, esposa, é licenciada em Bioquímica e Biotecnologia e empresária na área da saúde e bem-estar. Olá, Lara, muito obrigada pela tua disponibilidade para falares connosco. Obrigada, Sónia, pelo convite, por estar aqui a falar convosco. Antes de mais, queres descrever-nos o que é o burnout? Então, Sónia, o síndrome de burnout, ou o síndrome do esgotamento profissional, ele é considerado um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, stress, de esgotamento e resulta de situações de trabalho desgastante e que implicam grande responsabilidade e uma grande competitividade. No fundo, o que acontece é um excesso de trabalho, não é? E por isso é que se diz burn, de queimar, né? E out, portanto, é um síndrome que tem a ver com queimou-se tudo. No fundo, é um excesso de trabalho. Já conhecias a doença antes de teres vivido este episódio? Olha, eu conhecia o síndrome, eu conhecia burnout, mas associava sempre a médicos e enfermeiros e nunca, sempre aos profissionais de saúde e nunca às pessoas comuns, não é? Porque eu não sou uma profissional de saúde e portanto nunca pensei que eu pudesse ter a síndrome de burnout e realmente isso aconteceu-me. Podes descrever-nos um pouco como é que estava a tua vida quando aconteceu o episódio de burnout? Olha, realmente estava mesmo, como diz, a principal causa da doença, não é? A principal é o excesso de trabalho e de uma maneira mesmo muito extrema. Então, na altura, eu tinha o meu projeto, neste caso, tinha um projeto com uma sócia e nesse projeto eu dava 200% e quando eu entro em alguma coisa, eu parece que aquilo entra-me tipo vista camisola. Depois, para além disso, tinha sido mãe há pouco tempo, tinha sido mãe em dezembro e eu tive o episódio em outubro. Portanto, eu ainda não tinha recuperado, nem um ano tinha a Marta, quando eu tinha sido mãe pela segunda vez, com um negócio. E depois, como estávamos no início do negócio e tinha uma parceira, né, de negócio, uma sócia, eu tentava sempre ganhar também algum sustento, que é para nível familiar.
para não subcarregar as finanças da família para sustentar o negócio. Então, na altura, eu dava umas explicações em alguns centros e ainda dava aulas no ensino profissional ao secundário. Dava aulas num curso em Fisicoquímica, que a minha área é Bioquímica, e então fazia isso tudo ao mesmo tempo, e era mãe de uma bebé que nem um ano tinha, e era mãe também do meu mais velho, que é o Daniel, e tudo isso, na altura o Daniel tinha 4 anos, portanto foi tudo junto, fora gerir uma casa, não é? Estava realmente com um grande stress, o início de um projeto e ao mesmo tempo a querer financiar-me também, e o ter sido mãe. Tudo isso acho que contribuiu para que acontecesse este esgotamento profissional que eu tive. Tiveste percepção de que estava a ser demasiada carga para ti? Sim, era uma grande carga. Eu não via isso na altura, eu achava que conseguia, aliás, eu achava que conseguia tudo. Só mais tarde é que até uma pessoa minha conhecida que me usou uma expressão muito interessante, que é: nós não podemos ser super em tudo. Super mãe, super profissional, super mulher, super esposa. Nós temos que ser super no momento, e eu achava que podia ser super em todas estas situações ao mesmo tempo, e não, tem que ser em momentos separados. Há exigências em casa super mãe ou super esposa, há momentos que é super profissional, mas não podemos ser ao mesmo tempo, e eu achava na altura que podia ser ao mesmo tempo. Quais foram os primeiros sintomas e como é que foi diagnosticado? Olha, eu sentia-me cansada, gostava-me a acordar de manhã, mas isso, e gostava-me a preparar algumas aulas. Eu tinha de manhã as aulas, depois ia a correr para dar as explicações à tarde no centro de estudos, em alguns centros, mas principalmente num centro de estudos eu tinha mais carga horária, e depois, quando não tinha à tarde, trabalhava no negócio, e ainda por cima estávamos na altura do desenvolvimento de um produto. Os primeiros sintomas foram esses, e depois foi realmente quando foi um dia de muita carga, acho que foi mesmo a tal gota que transbordou no copo, e lembro-me perfeitamente, fui dar aulas na escola profissional e tinha uma marmita. Eu sabia que não tinha tempo de almoçar, porque tinha muitas explicações já marcadas, algumas individuais para preparação de testes. Na altura já estavam nos primeiros testes da escola, e eu lembro-me de ter ido a correr, saí da escola em Sintra e fui a correr para Oeiras, para o centro de estudos. E depois comi, durante a explicação, então o que é que eu tinha na marmita, e que a nível nutricional estava perfeito, e depois viu-se mais tarde nos testes, nas análises que eu fiz, que estava bem. E então o que é que eu senti? Foi aí que foi a gota d'água. Estava em pé, encostei-me à parede e comecei a ver toda a sala onde eu estava a ter explicação com o aluno, a andar às voltas, assim muito, muito forte, e encostei-me e escorreguei, e lembro-me de ver tudo preto, e só me lembro de ver o meu colega que estava na outra sala, que deviam ter ido chamar, a sentar-me numa cadeira, portanto eu devia ter caído e devia ter desmaiado. Pronto, chamaram os bombeiros e fui para o hospital. E quando fui para o hospital, eu fui atendida, e quando eu cheguei ao médico, né, primeiro há uma triagem, eu entrei de urgência, na altura pensavam que tinha sido uma quebra de tensão, mas depois pelas análises o açúcar estava perfeito e a tensão na altura estava boa. E quando estava a falar com o médico, ele fez-me algumas perguntas, aliás, ele nem fez-me perguntas, ele fez-me uma pergunta retórica mesmo, que era o que é que eu sentia excesso de trabalho, sentia que era uma carga, não conseguia dormir. E eu lembro-me de estar sozinha dentro da cortina com ele e pensei assim: eu não abandonei o meu marido, o Henrique, portanto é impossível o Henrique ter falado com a médica sobre os meus sintomas ou sobre aquilo que tem acontecido. E ela descreveu-me imensa coisa que estava-me a acontecer, que eu nem me tinha percebido, e foi assim que me diagnosticaram. Então disseram-me que eu tinha tido uma síncope,
que o meu corpo tinha desligado e que estava com um síndrome de burnout. Na altura foi um choque muito grande, porque isso implica alguma medicação e eu sou um bocadinho contra a medicação, e implica, depois ela também me disse, para além da medicação, implicava também a psicoterapia e queriam-me também orientar lá no hospital. A medicação eu aceitei, tive que realmente me render e realmente era importante na altura, e ela explicou-me a função de cada medicamento ia funcionar no meu corpo, qual era a sua função. E pronto, e depois procurei ajuda de também em psicoterapia. Como foi a recuperação? A família teve um papel importante? Como eu disse, em termos de medicação, comecei a tomar a medicação e comecei a fazer consultas de psicoterapia de psicologia com a doutora Bertina. E uma das coisas que começámos a ver e a constatar é que eu tinha que parar e tinha que retirar coisas da minha vida. E foi aí que a minha recuperação tornou-se mais rápida. Deixei a escola, queria tanto, né? A parte financeira, realmente, nós planeamos sempre, e acho que Deus tem outro propósito para nós, há sempre outro propósito para nós. Deixei a escola profissional, deixei as explicações, e o projeto nos primeiros tempos não deixei, mas fui trabalhando. Logo no início não trabalhei, durante mais ou menos um mês, não tive nada, e depois estive parada, portanto ia trabalhando umas coisitas, ia contribuindo aqui e ali com umas coisitas. Que realmente a família teve um apoio muito grande. A minha mãe ajudou-me imenso com os miúdos, o meu marido, em termos de apoio, foi muito importante o apoio dele, porque foi aquilo que realmente eu precisava na altura, de um companheiro, de uma pessoa que não me julgasse, e realmente ele ajudava-me muito nas palavras que me dizia, nas conversas que nós tínhamos, e apoiava-me sempre. E posso dizer assim que a família teve um papel muito importante. Depois, à medida que fui largando, e depois houve uma ruptura, e essa ruptura foi realmente a chave, que foi a sociedade dissolveu-se. E quando a sociedade dissolveu-se, eu senti uma paz muito grande. E a partir daí foi o início, o marco de uma nova era. E então, e lembro perfeitamente, foi a 13 de janeiro, em que realmente houve uma ruptura da sociedade, e nessa altura, mais uma vez, a família foi muito importante. Não me deixaram desistir de um sonho, de ter algo próprio, de ter um negócio próprio. E foi assim que nasceu o meu negócio, o meu bebê mais pequenino. E aí, quando fui fazer o balanço, e lembro-me perfeitamente dessa consulta de psiquiatria, porque depois reencaminharam para a psiquiatria para fazer o balanço dos medicamentos, eu estava bem. Não precisava, portanto, precisava dos medicamentos, comecei logo a fazer o desmame, mas não precisava de mais. Aliás, deram-me logo alta, logo, ao fim de... em fevereiro. Eu lembro-me que fui em fevereiro à consulta, e ele realmente ficou... E foi uma das coisas que ele me disse, que foi: eu afastei ou cortei, libertei da minha vida as causas do burnout. E foi aí que foi a grande recuperação, e por isso hoje não tomo nenhuma medicação a nível psiquiátrico, por isso mesmo, porque realmente fiz o desmame e acabou, e nunca mais lá voltei, e foi uma recuperação. Claro que a psicologia continuei, claro, isso era para continuar na altura, mas em termos de medicação, e tive logo alta, portanto, da psiquiatria. De que forma é que o burnout mudou a tua vida? Fez-me ver que afinal nós não temos comando na nossa vida, não é? Que por muito que nós façamos planos,
o burnout mudou completamente, por muito que nós façamos planos. A forma com que ele mudou a minha vida foi a maneira como eu via as coisas. E afinal de contas, a tal doença que eu sempre identifiquei como fosse dos profissionais de saúde podiam acontecer a qualquer pessoa comum que não tivesse essa profissão. Quais foram as mudanças que fizeste na tua vida que consideras de extrema importância depois do burnout? Isto para alguém que esteja a passar por isso. Primeiro, eu não posso, como uma vez também me disseram, eu não posso ser empresária em part-time, não é? Portanto, apreciar um bocadinho o lado bom da vida e não posso, e realmente tenho que ter algum cuidado para não chegar ao ponto que cheguei. Foi realmente as mudanças, tentar ouvir o meu corpo, tentar ouvir o cansaço. Se já tenho muita coisa na minha vida, porque às vezes acontece, a gente nem se apercebe, aceita este desafio e aceita aquele desafio e graças a Deus tenho também um marido que só me diz assim, já te sentaste, já viste o que é que já tens? E quando ele me diz isso é para parar e para realmente fazer a lista e ver o que é que tenho que largar outra vez, porque se eu volto outra vez e há aquela 5 outra vez, não pode ser, não é? Não posso estar 3 meses parada e porque realmente tenho que estar, porque o corpo tem que se restabilizar e neste caso nem é bem mesmo o corpo, mas é muito a parte mental, tem que se restabelecer e isso foi realmente o que mudou, é que tenho que fazer mais pausas para realinhar toda a minha vida e realinhar em tudo em que estou inserida para que não volte outra vez. Isso foi a mudança que eu realmente implementei na minha vida. Tu és uma pessoa que crê em Deus e tem fé. De que forma é que a tua fé te ajudou neste processo? Se eu não acreditasse em Deus, se Deus não estivesse na minha vida, eu acho que tinha sido pior, não tinha encarado isto como um propósito e não tinha me entregue de tal maneira na altura. E realmente Deus tem tudo preparado para nós é que achamos que não, nós é que conseguimos dominar. A igreja também me ajudou bastante a estar com pessoas e estar com os nossos irmãos na fé também é muito importante, pessoas que oravam por mim. Foi de extrema importância para ultrapassar o processo. A fé ajudou-me muito, sim, neste processo, como em todos os processos e tudo o que me tem acontecido na vida, mesmo que às vezes nós não compreendemos no momento, eu sei que mais tarde Deus vai mostrar-me a razão pela qual eu passei por esta situação ou por aquela situação. Antes de terminarmos, pedia que deixasses uma mensagem a quem esteja a identificar-se com estes sintomas ou que esteja a recuperar do burnout. É parar e fazer o realinhamento das coisas que tem. Isso é muito importante para não chegar, porque o corpo, por muito que nós tentamos e por muito que nós achamos que nós vamos conseguir, o nosso corpo pode apagar-se, pode ressentir-se. E depois há aquela visão, não é? De como fosse um elástico. Nós esticamos e o elástico parte. Por muito que a gente dê um nó, a elasticidade já se foi. E isso nós não podemos permitir que o nosso corpo perca aquela elasticidade, não é? Essa elasticidade para não voltar, porque depois não volta ao lugar. Para quem está a recuperar, já passou. Não perguntar o porquê que me aconteceu isto, não. Aceitar, isto é muito importante, é aceitar, é conformar-nos, acreditar na equipa que está a ajudar, porque isso é muito importante. Uma das peças-chave, para além da família, mas a nível de ajuda profissional, uma das peças-chave é a psicologia. Uma boa psicoterapia, uma boa consulta de psicologia, um bom acompanhamento faz toda a diferença. E isso fez diferença, portanto, também foi a chave. E isso é a chave, é acreditar na equipa que está a ajudar, rodear-se das pessoas que gostam, apreciar o lado bom da vida e fazer com que, pronto, aconteceu, aceitou, mas tentar que depois não volte a acontecer novamente.
Mais uma vez, obrigada, Lara, pela tua disponibilidade e franqueza nesta que não é uma conversa fácil e sobre um tema que ainda não se fala muito. Esperamos que seja de ajuda para alguém que nos esteja a ouvir. Mais uma vez agradeço, Sónia, o convite de poder estar aqui convosco e espero ter ajudado também a poderem compreender um bocadinho e a ter ajudado as pessoas nesta que estão a passar por isto. Conversas da Alma com Sara Catarino. Hoje aprendemos algo importante sobre o nosso sistema nervoso. Pode dar-nos a emoção do prazer e também a emoção da dor e do stress. Como seres humanos, somos facilmente afetados por aquilo que experimentamos ao nosso redor, as nossas circunstâncias. Estas podem ser boas, positivas ou levar-nos a momentos de grande dor. Se passarmos a nossa vida nervosas e ansiosas, não apenas teremos uma vida infeliz, mas podemos também ficar fisicamente doentes. Podemos desenvolver problemas sérios de saúde, pois o que sentimos está ligado ao nosso sistema nervoso e este, por si, a todo o nosso corpo. Deus criou-nos com estes sentimentos todos com um propósito. Há alturas que, se estivermos cheios de medo, podemos ficar com muita força para fazer algo que não faríamos normalmente. Deus criou-nos de maneira tão maravilhosa que, quando temos medo, o nosso corpo produz uma hormona, a adrenalina, que faz bater o nosso coração com mais força e que, por sua vez, injeta força nos nossos músculos. É como se, de repente, por breves instantes, ficássemos mais fortes, quer seja para lutar, saltar ou fugir. Mas, se sentimos constantemente stress, o nosso corpo ficará constantemente debaixo de tensão e ficamos doentes. Então, o que fazer se as nossas circunstâncias nos causam esta ansiedade? Deixe-me contar-lhe uma pequena história da Bíblia. No Evangelho de São Marcos, Jesus está num barco com os seus amigos e levanta-se uma grande tempestade. Era natural que aqueles homens tivessem medo, especialmente quando começaram a ver as ondas entrarem pelo barco. Não teríamos sentido o mesmo. Mas, porque Jesus dormia no meio daquilo tudo, eles pensaram que o Senhor não se preocupava. Por isso, quando o acordaram, já foi aos gritos: Mestre, não te importas? É interessante reparar que Jesus não ficou ansioso como eles, porque sabia que tinha poder para acalmar as ondas e o vento. Pois, para espanto dos discípulos, Jesus levantou-se, acalmou os elementos em fúria e, de repente, o medo das ondas deu lugar ao medo do seu amigo Jesus, que era tão poderoso. Jesus demonstrou-lhes naquele gesto que ele tinha todo o poder, pois era Deus. Todos experimentamos tempestades na nossa vida, talvez uma doença, a morte de alguém chegado, separação de queridos, divórcio, trabalho em demasia ou perda de trabalho. É natural que nos sintamos ansiosas e receosas e até como se Deus não se preocupasse connosco. Tal como os discípulos fizeram, Deus quer que clamemos a Ele e lhe digamos o que sentimos. Até se o ouvinte acha que Deus não se importa, diga-lhe isso mesmo. Depois Ele quer que faça o mesmo que os discípulos. Quando eles estavam naquele barco, puseram-se de lado a ver o que Jesus podia e ia fazer. Ele pode não tirar a tempestade da nossa vida, mas tem todo o poder para ficar consigo na tempestade e dar-lhe calma. Ele quer dar-lhe paz no meio da tormenta. Sabe que stress e ansiedade, paz e calma não podem viver juntos. Jesus quer tirar todo o stress e dar-lhe paz. Deus vê o que nos acontece e age sempre no momento certo. Ele está no controle do nosso barco. Ele tem o poder de acalmar os nossos temores e ansiedades.
Esperamos que o nosso tempo consigo tenha sido útil e agradável e que volte a estar connosco na próxima semana. Entretanto, se desejar contactar-nos ou dar o seu testemunho acerca deste tema, vamos dar os nossos endereços onde poderá encontrar-nos. Teremos muito gosto em falar consigo. Deus a abençoe. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.